Saúde os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a irmã Cristo Elaine. Venho trazendo mais uma palavra de edificação e eu quero meditar no livro de Mateus 16:16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Aleluia, Deus seja louvado. E diz assim a palavra: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhes que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Rubro significa claro. Então, continua dizendo, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos. Uma geração má, adúltera, pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, não o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, aqui o Senhor estava dizendo, aquela geração adulta e hipócrita, pede-me um sinal do céu e não sabe discernir o sinal dos tempos. Hoje eu quero fazer uma reflexão em cima dessa palavra. Os nossos antepassados não era diferente da geração de hoje, da geração atualmente, porque hoje em dia podemos meditar e ver claramente que muitos ainda fazem isso. Vemos pessoas tentando a Deus, tentando a soberania de Deus, pedindo sinal. Muitas pessoas fazendo coisas terríveis, usando o nome do Altíssimo, dizendo que Deus mandou. Então ali está tentando a Deus, assim como fazia os fariseus. Os fariseus dos nossos antepassados, ainda hoje nos dias atuais, nós os vemos. Vemos os fariseus usando a palavra de Deus, levando as escrituras, ministrando a palavra, sem ter unção. O que as pessoas não compreendem é que a gente não se pode titular, a gente não pode dar o título a nós mesmos, porque quem nos dá essa capacitação é Deus. E nos dias atuais temos visto muitos fariseus abrindo igreja, usando o nome de Deus. Ontem à noite eu vi um vídeo que me deixou aterrorizada. Uma mulher que dizia ser pastora, que tinha abrido uma igreja e ela batizava criança. E o Espírito Santo me disse, escreve a ela, e diz, e eu escrevi, e a mensagem que eu escrevi a ela foi essa. A mensagem dizia assim: o Evangelho de João Batista, eu disse, me esclarece uma dúvida, porque até onde vai o meu entendimento na Bíblia, não me resulta que o batismo de João Batista batizava crianças. E aí essa foi a mensagem que eu escrevi àquela senhora. E ela se intitulava pastora, ela e o seu esposo se intitulava pastora. Mas até onde eu sei, a Bíblia não menciona pastora. A Bíblia menciona profetas de Deus, a Bíblia menciona evangelista, a Bíblia menciona homens pastores, mas mulheres pastora não. A Bíblia menciona sim mulheres que profeta. Então a Bíblia diz que os seus filhos profetizarão, os seus velhos falarão em língua, os jovens profetizarão. Então ali a Bíblia vai dizendo o que o Senhor, o Espírito Santo como irá atuar
através dos seus servos. Mas em nenhuma passagem da Bíblia, a Bíblia menciona que que tem mulheres pastoras de rebanho, mas tinha mulheres pastoras de ovelhas. Mas as ovelhas de Cristo é ministrada pelo ministério pastoral dos homens. Mas tem mulheres que podem ser cooperadoras. Isso não significa que as mulheres não têm autoridade para levar a palavra. A mulher pode ser uma missionária, ela pode ser uma profeta, mas esse título de pastora não existe. Não existe, mas podemos observar nos dias atuais que Deus está levantando um ministério muito poderoso de mulheres cheias de unção, mas isso não tira também que as trevas estão usando a palavra de Cristo para levantar ministério de soberba, ministério de lascívia, ministério de Jezabel. Essa é a palavra mais correta, porque hoje em dia qualquer pessoa se dá o título de pastora, fala o que elas acham que deve, mas na realidade esse título quem dá é Deus, é o Espírito Santo que unge, e Deus unge a cabeça dos seus servos. Eu quero dar um breve testemunho na minha igreja. Eu fui na minha igreja aqui aonde eu estou. Então, quando eu estava ali em espírito falando com Deus, o Espírito Santo me dizia assim: aqui nessa igreja tem 3 pessoas que o Espírito Santo ungiu ela como pastores, mas o pastor que está ministrando não tem a unção de Deus. Aleluia. Então, não adianta nada abrir igreja, se intitular pastor, sem ter a unção, porque não somos nós que nos damos esse título, mas esse título é uma unção que Deus nos dá, que Deus nos capacita. Então, naquela igreja, o pastor não tinha a unção, ele não foi ungido por Deus para levantar aquele ministério pastoral. E no púlpito sentado tinha 3 pessoas que eram ungidas por Deus para o ministério pastoral, mas elas estavam sentadas no púlpito. Elas estavam sentadas como membros da igreja, sendo que elas eram ungidas para ser pastor, enquanto o pastor não tinha a unção de Deus. O mistério de Deus é grande demais. E naquele dia eu disse: Senhor, mas por que me revela todas essas coisas? Porque eu frequento essa igreja, eu venho nessa igreja, eu sou membro dessa igreja, Jesus. Ó Espírito Santo, por que me revela essas coisas? E o Espírito Santo me disse: tu não entendeste, serva minha. Eu te trouxe nessa igreja para que as pessoas possam ver a diferença em você. Para que elas possam ver que através de ti o Espírito Santo atua. Aleluia. Então, irmãos, Deus vai te colocar em lugares aonde você não vai querer estar, mas foi Deus que te colocou ali. Fique aonde Deus te colocou, porque isso significa que através de ti, Deus irá falar com alguém. Deus irá tocar alguém. Aleluia. Então, o foco da mensagem é que tem muitos fariseus, muitos, usando a palavra. E Deus aqui estava dizendo: cego que conduz cego, ambos cairão na cova. Porque se uma pessoa que se diz pastor e não tem a unção, não tem o discernimento, não tem a capacitação de Deus, ele não pode conduzir um rebanho, porque ele não tem autoridade no mundo espiritual. O que as pessoas ainda não compreendem é que quando Deus unge uma pessoa para um ministério, Deus a capacita, Deus o
capacita. E se essa pessoa é ungida, ela passa a ter autoridade no mundo espiritual. E no momento que ela tem autoridade no mundo espiritual, o que sai da boca dela é escrito. Deus não deixa um servo dele ser envergonhado. O que sai da boca dele tem autoridade. Não é à toa que nós, como membros da igreja, devemos respeitar a autoridade máxima, que é o pastor. Mas a partir do momento que aquele pastor não foi ungido com Deus, ele não tem autoridade no mundo espiritual. Aleluia. Eu quis fazer esse estudo porque o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse, fala, porque hoje em dia é o que as pessoas estão vivendo. Irmãos, também